Vamos começar, então? Vamos. Então, vocês me perdoem que eu vou ler um pouquinho, porque eu estou um pouquinho nervosinha. É não. Eu escrevi tudo que eu vou falar, então. Primeiro de tudo, boa tarde. Eu sou a Margarete, como vocês já me conhecem. Eu vou falar brevemente sobre o nosso encontro de hoje. Eu agradeço muito a presença de todas vocês. Sejam muito bem-vindas à nossa primeira reunião. Mulheres Empreendedoras Aliançadas. Nós estamos aqui hoje com o propósito de compartilhar experiências de vida. O nosso tema de hoje é o Outubro Rosa. Por isso que nós vamos falar sobre o câncer de mama. Primeiro, eu vou dar uma explicação para vocês o porquê do nome Empreendedoras Aliançadas. O que é empreendedorismo? É o indivíduo que possui capacidade para idealizar projetos, negócios ou atividades. Pessoa que empreende, que decide fazer algo difícil ou trabalhoso. Quem tem capacidade para empreender, para fazer algo difícil. Então, nós chegamos à conclusão que todas nós, mulheres, somos empreendedoras. Vocês concordam? Eu estou com frio. Por natureza, nós somos empreendedoras. Certo? Nós temos exemplos de mulheres empreendedoras na Bíblia. Eu fui buscar na Bíblia e eu encontrei. Ela se chama Lídia. Então, quando o apóstolo Paulo, ele estava pregando, ela é da cidade de Tiatira. Ela estava vendendo tecido. E ela estava lá ocupada com os afazeres dela e não sei o quê. E Deus tocou o coração dela e ela parou um momento para ouvir a palavra de Deus, que Paulo estava pregando. E Deus abriu o coração dela e ela se rendeu. Então, nós seremos essas mulheres que vamos andar nos caminhos do Senhor. Gente, vocês me desculpem, que eu estou bem nervosa, tá? No dia a dia, nós estamos tão ocupadas com os nossos afazeres diários que não temos tempo de ouvir a Deus. Mas saiba que Ele tem uma missão para nós, a de abençoar a todos os que passam pela nossa vida. Nós somos abençoadas por Deus todos os dias. E essa bênção deve ser passada através de uma aliança que hoje nós vamos estabelecer, pedindo a Deus que abra os nossos corações, como Ele fez com a Lídia. Deus tem alianças conosco. Ele tem várias alianças conosco. Quando você vê o arco-íris no céu, isso é a prova da aliança que Deus tem conosco. É uma aliança que quando Ele fez, quando teve o dilúvio, depois eu passo todas essas referências para vocês. Quando teve o dilúvio, Ele fez uma aliança. Ele disse a Noé que nunca mais o mundo ia acabar em água. Então, toda vez, e o símbolo daquela aliança é o arco-íris. Toda vez que a gente vê o arco-íris no céu, Deus falando, eu estou cuidando de vocês. Nunca mais o mundo vai acabar em água. E tem outra aliança que a gente conhece muito, que é a cruz. O símbolo da aliança que Deus fez com a gente, que Ele é o perdão dos nossos pecados. Ele mandou o Filho dele vir pagar os nossos pecados na cruz. Então, aquela aliança, a partir daquele momento, os nossos pecados, todos aqueles que nós cometemos, que vamos cometer ainda, estão perdoados através da cruz. Então, o que nós vamos fazer? Qual vai ser a nossa aliança?
nós estabeleceremos uma aliança de abençoadoras. Isso é, vamos abençoar a todas as pessoas que passarem pela nossa vida. No trabalho, em casa, na escola, seja onde for que nós estivermos. Por exemplo, no trabalho, nós estamos tão ocupados com os afazeres que a gente não lembra disso. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que nós estamos naquele trabalho porque Deus nos colocou ali, certo? E nós temos que ser gratos a Deus por isso. E qual vai ser a nossa aliança com Deus? Nós vamos abençoar aquelas pessoas, tá? Eu, Ricardo e eu, passamos por várias experiências com clientes e nós sentimos, nós fomos tocados com isso. Por isso que nós estamos falando com as pessoas sobre esse assunto. Nós começamos a abençoar, orar pelos nossos clientes, assim, quando nós estamos dobrando uma roupa, quando nós estamos cozinhando, quando nós estamos dirigindo, quando nós estamos cuidando de um paciente, ora por aquela pessoa, abençoa a vida dela e profetiza na vida dela. A gente tem esse poder. Deus nos deu. A gente pode profetizar. Por exemplo, nós temos clientes que são totalmente entregues às drogas. E supostamente você vê, não tem solução? Sim, tem. Deus pode libertar aquela pessoa. Então, toda vez que a gente vai atender ele, a gente ora por aquela casa para que o mal saia dali. Então, toda vez que nós estivermos nos nossos trabalhos, no nosso empreendimento, seja qual for ele, vamos orar e pedir para Deus, liberta. Abençoa aquela família. Você vai deixar a casa limpa, linda, maravilhosa, como no nosso caso, de várias pessoas, mas também você vai limpar de outras coisas do mal daquela família. Você vai transportar, por exemplo, uma pessoa que trabalha com transporte, com Uber, o que quer que seja, você nunca sabe o problema que aquela pessoa tem. Abençoa aquele ser humano, aquele filhinho de Deus. Tá bom? E outra coisa também que a gente queria falar, não importa a resposta, mas sempre bom dia, Deus te abençoe. Boa tarde, Deus te abençoe. Na entrada e na saída, Deus te abençoe. Essas são sementinhas que nós estamos plantando. Sementinha de mostarda, que é a menor semente que existe. Mas é fundamental nós plantarmos essas sementinhas. Tá bom? É isso que Deus quer que a gente faça. Que a gente ande nos seus caminhos e que a gente plante essas sementes. Nós tivemos vou falar aqui rapidinho, que eu já falei muito. Nós tivemos um exemplo disso. Um desses clientes que ele não sabe, mas ele está metido em sérios problemas. A gente sempre faz isso nas casas e tudo. Um belo dia ele manda uma mensagem para a gente, falando assim, olha, eu me sinto abençoado. Ele se diz ateu, tá? Ele falou assim, eu me sinto abençoado por ter pessoas como vocês na minha vida. Aí, do nada, assim, uma mensagem abriu lá. E então nós respondemos para ele, olha, você não sabe, você não tem ideia do que Deus pode fazer na tua vida. E ele respondeu assim, contanto que ele ponha pessoas como vocês na minha vida, eu acredito nele. Entende? Então, são sementinhas que a gente vai pondo. Você não espera resultado rápido, isso é um processo.
Mas é importante nós estarmos nessa aliança com Deus. Abençoe, faça isso, tá bom? Agora nós vamos ouvir as nossas queridas convidadas que estão aqui já. Deixa eu ver se a Ivone já chegou. A Ivone não chegou. Então tá. Hoje nós vamos falar sobre o câncer de mama. Cada vez que nós nos reunimos, nós vamos abordar um assunto. Tá? Nós já temos aí na fila vários outros assuntos que nós vamos ter que fazer outras reuniões. Vai ser muito legal. E então, para abrir esse assunto, vou passar a palavra para a doutora Gabriela Franco, do Linda, que é médica, e ela vai falar um momentinho sobre o câncer de mama. Oi, boa tarde, gente. Tudo bem? Então, como a Margarete falou, meu nome é Gabriela, sou médica, sou formada desde 2017. Eu sou generalista, né? Não sou especialista no assunto, mas eu vou dar uma orientada aqui mais geral e mais técnica, né? Sobre o assunto, para todo mundo ficar a par dessa doença, né? E saber exatamente o que a gente tem que fazer, né? Então, o Outubro Rosa é um mês de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, né? É um mês que é para alertar e orientar mesmo todas as mulheres sobre essa doença que pode acometer qualquer uma, né? Então, assim, segundo o INCA, né, que é o Instituto de Câncer, no ano de 2020, no último ano, tiveram 64 mil novos casos de câncer de mama no Brasil, né? Então, a maioria dos dados aqui que eu vou falar, as coisas que eu vou falar, de acordo com as coisas do Brasil, né? Porque eu sou médica daqui, tá? Então, assim, o câncer de mama, ele tem uma alta taxa de mortalidade hoje em dia por conta do diagnóstico ser muito tardio, né? Então, quando você descobre que está com câncer, ele já está mais avançado e ainda eles tentam fazer tratamento, né? Dependendo do estágio, do tratamento específico, mas infelizmente, por conta desse diagnóstico mais tardio, a chance de cura é baixa, né? O câncer de mama, ele é o câncer mais comum no mundo em mulheres, né? E no Brasil é o segundo câncer mais comum em mulheres, perde pro câncer de pele, tá? E é o câncer que mais mata a mulher, né, no mundo, tá? Então, em 2020 foram, no mundo, 2,3 milhões de novos casos, né? Então, é muito caso de câncer, tá? O que a gente fala, né, da parte mais técnica, o conceito? Qual que é a grande questão do câncer de mama, né? É uma doença muito heterogênea. Então, dentro do câncer de mama, tem vários cânceres, né? Vários tipos de câncer. E cada tipo de câncer é por uma mutação. E cada tipo de câncer tem uma apresentação clínica, um tratamento diferente, né? Então, isso acaba dificultando um pouco o quadro no geral, tá? Então, são anormalidades proliferativas, né, do câncer. E aí tem a hiperplasia, uma forma mais técnica, tá? Mas vou ser bem breve. É a hiperplasia atípica, o carcinoma in situ e o carcinoma invasivo, que é o câncer mais comum, tá? Do câncer de mama, é o tipo mais comum. Dentro do carcinoma invasivo, o mais comum é o carcinoma ductal infiltrante. Esse é o tipo histológico, né? Que eles, quando fazem a biópsia, analisam em microscópio, e esse é o tipo mais invasivo, tipo de 80% a 90% dos casos de câncer são esse tipo, né? Que acaba sendo os mais graves, né? Porque ele é invasivo, é bem infiltrante, então é uma evolução muito rápida, né? Então, o diagnóstico do câncer, a gente precisa saber quais são as manifestações clínicas, né? Então, clinicamente, como regra, né, a grande parte dos cânceres, o sintoma que aparece é um nódulo, né, nas mamas. Normalmente ele é indolor, ele é duro e irregular. Então, quando você palpa, sente que não é uma bolinha certinho, né? Sente que é uma coisa mais irregular. Só que nem sempre é assim. Então, não é assim, então o meu nódulo, ele tá doendo, ele é
um formatinho regular, então vou ficar tranquila. Não é isso. A grande maioria é daquela fórmula. Mas tem que ficar atento com todos os tipos, tá? Então, como é que preocupa, né? O que a gente tem que ficar atenta? Se uma mulher com mais de 50 anos sentir e palpar qualquer tipo de nódulo, né? Tem que procurar imediatamente um ginecologista para poder ser avaliado, tá? Uma mulher com mais de 30 anos, se sentir um nódulo que passou o período menstrual e esse nódulo não desapareceu, né? Então acabou um ciclo, começou a menstruação, daí a outra menstruação, aquele nódulo permanece, né? Também é um sinal de alarme para procurar, porque nessa fase, né, com quem ainda menstrua, pode ser que apareça, né, nódulozinhos por conta hormonal, né? Mas se ele continuar de um ciclo para o outro, é um sinal de alarme, tá? Em qualquer mulher, um nódulo que ele cresce progressivamente, né, um nódulo endurecido, ele tem que ser investigado também, tá? A gente fala de descarga papilar, que é saída de secreção, de líquido, enfim, sangue, dos mamilos, tá? Normalmente, quando está associado a câncer, é unilateral e pode ser mais avermelhado ou então bem clarinho, tá? Mas qualquer tipo de saída tem que ser investigado, tá? Lesões de pele, pode ser descamação, vermelhidão, lesões de pele na mama, tá? A princípio, a gente sempre tenta tratar, não vai porque apareceu uma mancha no meu peito, eu tô com câncer, não. Mas tem que ser primeiro tentar tratar. Se for alguma coisa relacionada com câncer, não vai melhorar com nenhum tratamento tópico, né? Você vai passar uma pomada e vai sumir, então não tem nada a ver com câncer, tá? O linfonodo na axila, né? Sempre que aparecer um linfonodo na axila, tem que ser investigado. Lógico que às vezes tem um pelo encravado e tá com linfonodo na axila, tudo bem. Que é a íngua, tá? Igual a gente sente quando tem dor de garganta, aquela bolinha no pescoço, o linfonodo pode aparecer na axila. Mas se não tiver nenhuma outra alteração que justifique, também tem que ser investigado. Outra coisa que pode aparecer é um inchaço muito grande em uma das mamas e a mama pode ficar com uma característica de casca de laranja, que a gente fala, que ela fica por conta do inchaço mais áspera, parece que tem aquelas bolinhas, fica bem parecido mesmo com a casca de laranja, tá? Esse aí são os sinais de alarme. Outra coisa também que pode aparecer é alteração do mamilo, né? O mamilo, às vezes, ele é proeminente, aí fica invertido. Nunca do nada, né? Ou uma retração de pele, enfim. São sinais de alarme que têm que ser observados, tá? Então, a gente fala muito no Outubro Rosa sobre o autoexame, né? Porque a gente tem que se conhecer, né? Nós mulheres, pessoas, né? Nós temos que nos conhecer de forma geral. A gente tem que saber quando tem alguma alteração no nosso organismo. É muito mais importante do que passar em médico, é a gente saber o que tem de diferente na gente, né? Eu falo para os pacientes que, para mim, importa você que sabe. Todo mundo fala, nossa, o que você acha, doutora? Eu falo, não sei, você está sentindo que é diferente do que você costuma ser? Porque ninguém se conhece melhor do que a gente mesmo, né? Então, o autoexame, ele diagnosticou, nesses todos esses anos, os estudos dizem que 80% dos nódulos cancerígenos foram mulheres que diagnosticaram no próprio autoexame, né? Perceberam que tinha alguma coisa de errado e foram procurar um especialista e descobriram que estavam com câncer, tá? Então, mulheres têm que observar, palpar as mamas sempre, né? Não precisa fazer, mas quando que eu faço isso? Todo mês? Tem alguma regra? Não existe regra, tá? A única coisa que tem que ficar um pouco mais atento são as mulheres que estão no período menstrual, sempre esperar uns 7 dias aí depois do período menstrual para fazer o autoexame, porque a parte hormonal mesmo pode influenciar e no exame, às vezes, gerar um transtorno, assim, desnecessário, porque às vezes esse nódulozinho é hormonal, né? Nada preocupante. Então, sempre que sentir alguma coisa de diferente, marcar um especialista para poder avaliar, né? Outra forma aí do diagnóstico, que foram vendo ao longo dos anos, né, que ajuda bastante, é o rastreamento, né? O rastreamento é uma estratégia que é usada em todos os países, né, para o câncer de mama. Aqui no Brasil, pelo SUS, o rastreamento ele é feito nas mulheres a partir de 50 anos, de 50 a 69 anos, a cada 2 anos, né, feita a mamografia. Isso no geral, como regra, né? Existem protocolos diferentes para mulheres que são consideradas de alto risco, que têm mais chance de desenvolver o câncer de mama, né? Só que esse alto risco é uma classificação bem antiga e eles consideram alto risco apenas mulheres que têm histórico de câncer na família, né? Que mais para frente eu vou falar aí,
vocês vão ver que não é só essa questão, né? Não é só a hereditariedade. É um fator bem importante, então uma vez que tem alguém na família, tem que ter bastante atenção, fazer esse exame com mais frequência, começar esse rastreamento de uma forma mais precoce, né, antes dos 50 anos, né, a partir de cada médico tem um protocolo, tem médicos que vão ser com 25, tem médicos que vão ser com 40, enfim, tem médico que vai fazer isso anualmente, né, depende, né. E qual que é o rastreamento? É a mamografia, né? A mamografia, que é o exame que eles fazem. A mamografia, ela tem algumas questões, né? Ela pode dar um falso positivo, então pode identificar cistos comuns que não tem nenhuma alteração, mas pode descrever aquilo como um nódulo e gerar uma falsa sensação de que você tem um diagnóstico e trazer toda aquele transtorno, né, que um possível diagnóstico de câncer pode te trazer, né, e gerar exames necessários, fazer punção, enfim. E também tem o falso negativo. Se o câncer estiver muito inicial, dependendo da técnica que foi feita a mamografia, lembrando, ela é sempre laudada por um ser humano, né, um médico, então dependendo também de quem laudou, quem está avaliando esse exame, pode também ter falsos negativos, né, isso pode atrasar diagnósticos, uma vez que, como eu disse, é feita a cada 2 anos. Então, a pessoa olhou, o câncer estava muito pequeno ali, falou, não é nada isso aqui. Depois de 2 anos, o negócio pode estar bem mais grave, né? Então, pensando nisso, o próprio INCA, todos os institutos do câncer aí incentivam bastante deixar bem essas técnicas de mamografia bem aperfeiçoadas, né? Os médicos bem orientados de como deve ser feito esse laudo e essa investigação, tá? Países em que o rastreamento é perfeito, né? Aqueles países nota 10 para o rastreamento, tem uma baixa de mortalidade por câncer de mama bem importante, por isso que frisam bastante essa questão do diagnóstico precoce, tá? Quando a gente faz um diagnóstico precoce do câncer de mama, chega até 90% de cura, tá? Então, é bem importante o diagnóstico precoce. Mas tem os 10%. Por que esses 10% a gente não consegue, né? Então, o diagnóstico precoce é muito importante, mas não é o mais importante, né? O mais importante é prevenir, né, o câncer de mama. Então, a gente tem que entender exatamente quais são as causas, né, do câncer de mama. O que pode gerar, além desse fator de hereditariedade, né, que é uma causa que é incontrolável, né? O câncer, ele nada mais é do que uma célula, né, que foi multiplicada de uma forma errada, né? Então, a gente fica o tempo todo multiplicando nossas células do corpo e as células mais velhas vão morrendo. Se em algum momento tem um problema nessa multiplicação, nasce uma célula mutante, né, uma mutação, e ela começa a se multiplicar de forma desordenada e vai formando um tumor, né? Essa é a causa de câncer, é o que explica o câncer em qualquer região, né? Normalmente é dessa forma que acontece, né? O que pode desencadear esse gatilho? Quais são os gatilhos para esse processo, né? Então, hoje em dia, a medicina oriental, e até já está trazendo para a medicina ocidental esse tipo de conceito, fala bastante sobre as causas emocionais, né? Então, uma das causas do câncer pode ser, esse gatilho pode estar relacionado com algum sentimento muito ruim. Na realidade, hoje em dia, eles estudam, né? Quem não sabe, eu fui mãe recente, né? Então, estudam que desde a barriga da mãe, sentimentos que a mãe pode ter passado durante a gestação, vivências da mãe, coisas que aconteceram na vida, pode influenciar a saúde do bebê para o resto da vida dele, né? Então, até isso pode influenciar. Imagina o que a gente vive no dia a dia para nós mesmos, né? Então, tudo isso é muito importante, tá? Esse gatilho. Então, pode ter esse fundo emocional, né? E tem, além disso, né, outros fatores relacionados com alimentação, prática de atividade física, qualidade de vida no geral, né? Fumar, beber, usar drogas, mães que tiveram bebê e não amamentaram, né? Isso aumenta também um pouquinho do risco de câncer de mama, lógico, não é? Não amamentou, vai ter câncer de mama, mas são coisas que podem influenciar, tá? Então, assim, como que a gente pode prevenir o câncer de mama? Qual que é a grande questão?
são os hábitos de vida, né? Então, para ter uma alimentação saudável, o mais anti-inflamatória possível, né? Hoje em dia a gente sabe que derivados do leite são comidas que produzem inflamação. Então, não só para o câncer, para outras doenças, né? Pode acelerar muito mais esse tipo de proliferação, tá? Realizar a prática de atividade física regular, tá? Qualidade de sono, né? O sono, além de você ter que dormir pelo menos hoje em dia, 8 horas é muito um sonho inalcançável, né? Pelo menos para mim é um sonho inalcançável. Mas de 6 a 8 horas, o importante também é o sono ter qualidade. Não adianta você dormir várias horas, mas o sono ser péssimo, né? Então, se você tem dificuldade com sono, é sempre bom procurar um especialista, né? Para investigar melhor essa questão, tá? E a saúde mental, né? A saúde mental tem que estar em dia. Como? Yoga, praticar atividade física ajuda na saúde mental, aromaterapia, tem várias questões aí que podem ajudar na questão da saúde mental, meditação, né? Então, assim, quando a gente fala de corpo, né, a gente precisa entender que o corpo é a parte física, né, mas tem a mente, tem a parte espiritual, então tudo isso tem que estar alinhado para a gente ter uma vida saudável, né, para a gente ser um ser humano saudável em relação a câncer, em relação a diabetes, em relação à pressão alta, em relação à depressão, em relação à ansiedade, né, a gente tem que sempre alinhar corpo, alma e a mente, né? Então, se a gente viver em dia com a nossa saúde espiritual, com a nossa saúde mental e com o nosso corpo físico, é a maneira mais adequada aí da gente conseguir uma prevenção de todas essas doenças do século, né? E é isso, a gente precisa se cuidar, né? E ter todo o seu dia a dia aí preveníveis, né? Infelizmente, não são todos que são, mas se a gente pode prevenir, não é isso? Muito obrigada, meninas, pela atenção aí, por me ouvirem, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Precisando, estamos aí. Parabéns. Obrigada, doutora Gabriela. Foi um prazer receber você aqui. Agora, nós vamos ouvir a nossa querida doutora Neuza. A doutora Neuza é dentista. Ela é superintendente de uma clínica dentária. Estou certa, doutora Neuza? É isso mesmo, né? Ela tem uma palavra para a gente. Sim. Tá bom. Okay. Bem-vinda, doutora Neuza. É um prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite, por estarmos participando desse primeiro encontro. Afinal, é o primeiro, não é? Muitos, né? Que sejam muitos. Amém. Eu vou falar um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida, né? O que já fez e o que tem feito. A gente está vendo esse vídeo da doutora, muito bom, esclareceu bem, né? Principalmente as mulheres nesse mês de outubro. Nós temos mesmo que nos cuidar, sabe? É muito importante nós nos cuidarmos, porque Deus fala que a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós temos que amar os outros, nós temos que nos amar. Então, o principal é nós tomarmos o cuidado de nos cuidar pelo amor que nós temos por nós mesmos. Então, quero falar que eu tenho 4 filhos, né? Todos eles casados, todos eles têm filhos. Então, eu tenho 7 netos e tenho 2 bisnetas. Pensa que linda! Não é? Então, quero dizer que Deus tem me abençoado muito, muito mesmo. Mas nem sempre foi assim. Eu fui uma pessoa que fui muito amada,
quando criança, quando jovem. Apesar que eu me casei com 17 anos, mas eu sou de uma família muito grande. Então, nós somos em 10. Meu pai era viúvo, tinha 4 filhos, depois se casou com a minha mãe e teve mais 6. E só que alguns dos meus irmãos, quando eu nasci, as minhas irmãs mais velhas já eram casadas, mas os outros 2 eram solteiros. Então a minha mãe criou esses filhos do meu pai e as meninas também, mas elas se casaram e depois ficou esses meus 2 irmãos e mais os 6. Aí tem um irmão, 4 mulheres, eu sou a caçula dessas mulheres. E tem mais um homem depois. Gente, eu tive uma infância muito, 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 assim, boa. Por quê? Esses meus irmãos mais velhos, eles me mimaram muito, por eu ser a caçula das 4. E eu sempre fui uma criança meiguinha, sabe? Então, eles cuidavam de mim muito. Cresci e na minha adolescência eu conheci o meu príncipe encantado. Como toda mulher naquela época, gente, há 53 anos atrás, viu? Que eu tenho 53 anos de casada, tá? Aí, o que acontecia? Nós éramos mais inocentes, nós éramos mais românticas, né? Então, eu sonhava mesmo com um príncipe encantado, sonhava que ele viria e que nós seríamos felizes para sempre. Foi assim no começo. O meu marido, o Dr. Tsutomu, né? Alguns até conhecem, e ele foi fazer a faculdade de odontologia em Araraquara. Eu sou de Araraquara, que é interior de São Paulo, na Unesp de São Paulo. Então, nós nos conhecemos ali. Eu tinha 15 anos, ele já estava no 2º ano de faculdade, e nós começamos a namorar. Quando nós nos casamos, ele se formou, no ano que ele se formou, nós nos casamos. Eu tinha 17 anos e ele 24. E começamos a nossa vida assim, muito amoroso, muito presente. Tivemos 4 filhos. Todo ano eu tinha filho, gente. Eu me casei com 17 anos, com 18 nasceu a Denise, com 19 a Luciana, com 20 a Márcia e com 22 o Maurício. Então, todo ano eu tinha filho. E era assim, uma criança feliz que cuidava de 4 crianças que eram felizes, porque eu mimei muito os meus filhos. Eu era daquela mãezona de antigamente. O Tsutomu era um cirurgião dentista muito bem sucedido. Naquela época, gente, dentista ganhava dinheiro, viu? Muito, porque tinham poucos, né? Não é como agora. E também ele era assim, uma pessoa extremamente estudiosa, extremamente atualizado. Então, ele era uma pessoa muito bem sucedida. Então, aparentemente, eu não tinha problemas. Tive meus 4 filhos, sem problema nenhum, mas o tempo foi passando e, de repente, parecia que o Tsutomu estava descontente. Vocês já viram um homem insatisfeito? Quando um homem fica insatisfeito, gente, nada tá bom. Nada. Se você frita um ovo, ele quer ovo cozido. Se você deixa sempre uma coisa ali em cima,
Aí ele pergunta, por que isso está aqui em cima? Na verdade, são coisas que... E isso foi se agravando. Ele trabalhava muito, 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 o dia todo, às vezes às madrugadas, porque ele atendia profissionais assim de alto nível que não tinham tempo para vir durante o dia. Ele marcava o tratamento até de madrugada. Ele tinha assim de vários países que tratavam os dentes ali com ele, por conta de que estava assim numa época de industrialização do nosso país e vinha muitos empresários de fora, né? Americanos, vinha italianos, vinham japoneses, e ele tinha muitos pacientes desse nível. Mas o fato dele trabalhar, começou a entrar um vazio no coração dele. E ele se comportava como uma pessoa insatisfeita. Então, gente, aquele meu príncipe encantado, de repente, não estava mais como eu achava que deveria ser, vamos dizer assim. Se ele estava assim, bravo, batia a porta, coisas que não aconteciam no nosso dia a dia. E eu comecei a pensar, Deus, o que é isso? E com isso chegaram algumas enfermidades na vida dele. Então ele começou a ter problema de coluna e o médico dizia, é porque você é dentista, sempre tem má postura, então acaba que dando problema. Mas aí, por conta de tomar medicamento, ataca o fígado, depois começou a ter problemas de estômago e assim sucessivamente ele começou a ter vários problemas e um vazio muito grande no coração. Até que ele ficou com uma enfermidade chamada artritismo em todas as articulações. Então você imagina um dentista que fica com as articulações, o punho inchado, todas as articulações da mão, todas inchadas, ele não conseguia mais segurar instrumental para trabalhar, ele não conseguia, não tinha como pegar um motor para passar no dente. Então, com isso, assim, a nossa situação começou a ficar muito, ficamos com muitas dificuldades. Por quê? Eu nunca tinha pensado que não teríamos dinheiro para pagar uma conta de luz, por exemplo. Isso não existia para mim. E, de repente, eu vi uma situação assim. Com esse artritismo, gente, naquela época ele tratou com os melhores especialistas. Não tinha esse negócio de você ficar pelo INSS naquela época. Então, todo o que ele conseguiu acumular, começamos a gastar por conta disso, dos tratamentos. Para vocês terem ideia, um fisioterapeuta cobrava assim, tipo 400, 500 reais uma sessão de fisioterapia, porque não tinha fisioterapeuta também. Então, era uma situação assim muito difícil para a gente. Ele tinha que tomar altas doses de cortisona para conseguir atender alguns pacientes. E assim a nossa situação financeira ficou difícil. A gente começou a vender alguns bens. Gente, naquela época, uma linha telefônica era o preço de um carro. E a gente tinha começamos a vender as linhas telefônicas que nós tínhamos, enfim. E assim foi acabando, comprometendo a nossa situação financeira. Eu olhei os meus 4 filhos pequenos e fiquei pensando, o que eu posso fazer para ajudar? Gente, eu casei com 17 anos. Eu não tinha terminado, eu estava no 3º ano do colégio e não terminei o colégio. Aí eu falei, antigamente, gente, não sei se alguém que está assistindo vai se lembrar, a gente aprendia datilografia. Alguém aprendeu datilografia? É o que hoje o pessoal aprende computação. Antigamente, para trabalhar, você aprendia datilografia. Aí você conseguia até um bom emprego. Mas eu não tinha nem feito datilografia
quer dizer, eu não tinha, assim, eu não era capacitada para trabalhar, então eu não poderia ajudar o meu marido. Então eu fiquei pensando o que eu poderia fazer. Eu pensei, então eu vou fazer odontologia para ajudar ele. E fui. Gente, com 4 filhos pequenos. E prestei, naquela época, existia uma prova, ainda tem, que você presta e você consegue o diploma do colégio. Eu fiz, prestei essa prova, consegui, e ao mesmo tempo eu consegui entrar na faculdade, uma coisa quase que impossível, porque naquela época, odontologia tinha 3 faculdades só aqui em São Paulo. Então, eu não tinha como passar em uma outra faculdade sem ser aqui em São Paulo, com 4 filhos, né? Eu consegui. Eu pensei comigo, puxa, eu era assim, uma pessoa mimada e meio que incapaz em algumas áreas. E, de repente, esse foi o maior sucesso da minha vida. Puxa, eu entrei na faculdade. Cursei a faculdade, gente, com muita dificuldade. Porque muitas vezes eu tinha o dinheiro da condução para ir, mas não tinha para voltar. A escola era particular. Se eu não pagasse a faculdade, não saía as minhas notas. E eu precisava das minhas notas para eu estudar. Eu estudava, gente, eu chegava em casa às 9 horas da noite, fazia o que tinha que fazer. Eu já não podia ter alguém que me ajudasse, né? Uma empregada, alguém que me ajudasse, eu tinha que fazer tudo. E aí eu vinha e chegava e tinha que preparar o jantar, preparar a roupa que iria usar no dia seguinte e tinha que estudar. Eu estudava todos os dias, das 11 horas da noite até a 1 hora da manhã. E acordava às 5 horas, porque de manhã eu já tinha que ir para a faculdade. E preparava o café da manhã do meu marido, colocava todo o medicamento que ele tinha que tomar e ia para a faculdade. E assim foram os anos. Tinha dia que eu ajoelhava e falava a Deus, eu não vou conseguir. E aí no dia seguinte, Deus me renovava e eu continuava. Eu quero dizer que eu nunca, eu sempre fechei a maioria das matérias, porque eu estudava todos os dias. A matéria do dia, eu estudava naquele dia. Fazia os trabalhos de madrugada e assim consegui passar. Gente, no último ano da minha faculdade, eu olhei para mim e falei, Neuza, quando saíram as últimas notas, eu falei, você consegue. Eu nunca levei uma DP, viu? E a média para fechar era 7. Então, assim, para vocês terem ideia, e ainda tinha os 4 filhos pequenos, né? Eu falei, Neuza, você conseguiu. Quando eu falei, Neuza, você conseguiu, o que aconteceu? Eu fui olhar para minha família. Eu tinha feito isso por amor ao Tostomo, os nossos 4 filhos. Só que o Tostomo e eu, o nosso casamento não existiu. Por quê? Porque ele sentia que ele estava com dores terríveis na cama. Eu colocava os medicamentos, o café da manhã dele, os medicamentos, e ia para a faculdade. E deixava ele com dores. Ele achava que eu tinha que ter ficado em casa para cuidar dele. Só que todo mundo sabe, a faculdade é assim, se você falta e você tem aula prática, você tira 0. Como que eu ia recuperar um 0? Né? Era quase que impossível. Isso começou a levantar muralhas entre ele e eu. Quando eu me formei, eu vi que meu casamento não existia mais. Eu olhava para mim e falei, e agora? O que eu vou fazer? Nessa época, um amigo que se formou, um colega, né, se formou e a esposa dele estava grávida e já tinha um consultório. E ele me convidou e falou, Neuza, você quer trabalhar no consultório dela? Porque ela vai ter que se afastar por conta da gravidez
e você podia trabalhar para mim. Eu olhei assim e falei, que ótimo, porque o Tostão, quando tomava altas doses de cortisona, ele conseguia trabalhar um dia, 2 dias, e depois ficava novamente afastado, porque não conseguia trabalhar. E eu falei, eu vou trabalhar em outro lugar, e aí, quando aí eu vou pegar um dinheiro e juntar com o dinheiro que ele ganha nesses dias que ele consegue trabalhar, e aí nós dois juntos vamos nos reerguer novamente. E o Tostão pensou, que bom que a Neuza se formou, agora ela vai me ajudar no meu consultório, porque ele tinha um consultório montado. Só que ele não me falou que eu tinha liberdade de trabalhar no consultório dele, porque a gente não se falava mais. E eu também não tive como falar para ele que eu ia trabalhar no consultório desse amigo. E essa foi uma das maiores barreiras que se levantou entre nós. Comecei a ganhei muito bem nesse consultório, porque ali, em 5 meses, eu comprei esse consultório do meu amigo. Em 5 meses de trabalho, eu consegui comprar o consultório desse meu amigo. Aí eu comprei, e esse consultório, nossa, teve muito. Os meus 4 filhos, naquela época, há 30 anos atrás, meus filhos estudavam no Objetivo da Paulista. Era, assim, um dos melhores colégios na época, um dos mais caros, e eu conseguia pagar com o dinheiro do meu consultório. Então, isso fez com que começou a se levantar a doutora Neuza, orgulhosa, aquela que consegue manter uma casa, mesmo o marido estando enfermo, e pagar as contas e tudo. Aí comprei meu primeiro carro. Assim, eu comecei a pensar que eu tudo podia, com a força do meu braço. E assim ficou. Eu não via que, de alguma forma, eu estava tirando muitas responsabilidades do meu marido. E ele não estava bem. Até que um dia, um paciente, nos poucos dias que ele conseguia trabalhar, um paciente dele chegou e falou, Tostão, eu sei quem pode resolver o seu problema. Ele falou, quem? Ele falou, Jesus. Ele falou, Jesus, eu já li tanto sobre Jesus, mas ele nunca fez nada por mim. Ele falou, Tostão, você conhece um Jesus da cruz, e eu quero te falar de um Jesus que ressuscitou, e ele está vivo e pode fazer grandes coisas por você. O Tostão tinha buscado em todos os lugares cura para ele. Ele tinha ido, mas ele nunca levou a gente nem nada, mas ele foi em muitos lugares. E ele cria num Deus que podia curar. E ele foi e ele falou assim, o que eu preciso fazer? Já fui em tantos lugares. E isso, gente, já estava se passando 10 anos. Então ele chegou e falou, mas o que eu tenho que fazer? Aí ele falou, você vai fazer uma oração e vai entregar sua vida para Jesus. Porque ele vai pôr a sua vida, ele vai te curar e vai pôr o seu casamento em ordem. Aí ele falou, já fui em tantos lugares, o que custa eu fazer essa oração? Esse paciente dele orou com ele. E ele entregou a vida dele para Jesus. E ele disse que ele não consegue falar em palavras o que ele sentiu naquele momento que ele fez essa oração. Ele diz que a paz desceu da cabeça até os pés. Entrou no coração dele aquela paz que ele estava procurando há mais de 10 anos, em todos os lugares. E aquela paz, ele falou, eu encontrei Deus, eu encontrei Deus. E aí ele começou a ir numa reunião em que se falava sobre, em que fazia um estudo bíblico, né? E
começou a ir ali, as pessoas vinham em casa, pegavam ele, às vezes até carregado, e levava ele para essas reuniões e voltava. Ele começou a ficar diferente. As portas começaram a se fechar, as coisas, e ele começou a mudar. E quem são os primeiros que notam isso? São os filhos. E aí os meus filhos começaram a notar que o pai estava diferente. Aí ele falou: pai, onde você está indo? Que você sai e volta, às vezes volta até bem tarde da noite. Ele falou: eu estou indo numa reunião de oração. Vocês querem ir? Aí a Denise falou assim: eu quero ver onde que você está indo. Aí foi a Denise. E a Denise foi lá e tinha jovens nessa reunião, e ela também entregou a vida dela, porque ela via testemunhos assim tremendos, jovens falando: olha, eu era drogado, né? Depois que eu entreguei minha vida para Jesus, eu deixei as drogas e hoje estou aqui. E via uma pessoa assim. E aí a Denise começou a ir, aí os irmãos todos da mesma idade, né? E aí leva um, leva outro. Quando eu vi, os 4 estavam indo na reunião de oração com o pai. Eu falava assim: gente, mas esse é o meu time. Os meus filhos eram o meu time, não era o time do Tstomo. Aí eu falei: estou perdendo o meu time, né? E aí o Tstomo falava assim: bem, você quer ir na reunião? Eu falava: não. Por quê? Porque as coisas boas eu fazia. Eu sustentava a casa, eu pagava a escola dos colégios, dos filhos, eu dava tudo que eles precisavam. Então, eu não podia admitir que ele tinha achado uma coisa boa, porque ele tinha ido em vários lugares e nunca ele melhorava e depois piorava. Aí eu comecei a ver que realmente era uma coisa boa, eu tinha que dar o meu braço a torcer. Aquele orgulho, né? Aí eles chegavam, aí sentava ele e os 4 filhos em volta dele e ficavam contando o que aconteceu na reunião. E eu no quarto. Aí eu passava na sala bem devagarzinho, fingindo que ia na cozinha beber água. Aí bebia água bem devagarzinho, ouvindo o que estava acontecendo na sala. Aí voltava e ficava assim: meu Deus, não é que acho que é uma coisa boa mesmo? Aí teve um dia que eles falaram: esse grupo iam fazer um acampamento. E eles iam para esse acampamento. E eu falei: olha, aí o Tstomo é o meu marido, tá? Chegou e falou: bem, a gente nem dormia na mesma cama, mas continuava me chamando de bem, né? Aquelas coisas de costume. Bem, o grupo da reunião de oração, nós vamos fazer um acampamento. Você quer ir? E eu falei: não, porque eu nunca ia onde ele queria ir. Eu falei: não. Aí ele falou: as crianças vão. Aí eu fiquei pensando: gente, um fim de semana prolongado, de feriado prolongado. Eu falei: eu vou ficar sozinha? Gente, eu era uma pessoa extremamente carente, porque eu não tinha amor dentro de casa. O que eu queria era o amor do meu marido, e eu não tinha. Então, assim, as pessoas passavam a mão no meu cabelo, assim, que encontrava meus amigos de faculdade. Falava: Neuza, que bom te ver. Eu ficava feliz com aquele carinho, porque parecia que era o único carinho que eu tinha na minha vida. Então, pessoa carente não quer ficar sozinha. E também não podia marcar paciente, porque fim de semana prolongado eu não podia ir para o consultório, que ficava o dia inteiro, e saía tarde do consultório, então era a minha fuga aquele consultório. E eu cheguei e falei assim: as crianças vão? Aí já passou o teatrinho, rapidão na minha cabeça. Aí eu falei: as crianças vão? Então eu vou, né? Falei para ele que eu ia. Aí eu fui e a gente tinha um grupo de amigos onde eu tinha consultório e a gente se reunia na hora do almoço. E nessa hora de almoço, a gente falava: o que você vai fazer nesse final de semana? Aí eu sempre falava: eu vou para a praia, eu vou para não sei aonde, eu vou para o interior na casa dos meus parentes. E todo mundo falando onde ia e eu quieta, né? Porque eu não queria falar que eu ia num lugar que eu nem sabia o que era. Eu falei:
Aí todo mundo olhou para mim assim, Neuza, e você vai aonde? Eu falei, eu vou para um acampamento cristão. Aí eles olharam assim para mim, assustados, falaram, Neuza, eu tenho dó de você. Eu falei, ué, por quê? Né? Aí ele falou, porque se você vai nesses lugares, eles falam assim, olha, Deus falou comigo e fala isso, isso, isso. Olha, experimenta isso, é uma delícia. Se você é cristã igual eles conversam com você. Senão, eles te deixam de lado. Se sobrar comida, você come. Se não sobrar, você passa fome. Era 3 dias, gente. Aí, eu cheguei em casa batendo o pé. Aí, cheguei para o Tostão e falei para ele assim, olha aqui, eu vou nesse lugar onde você está falando. Mas tem uma coisa, nós vamos no meu carro. Porque se você ou as crianças me deixarem de lado nesse acampamento, eu pego o carro e venho embora. E vocês se viram para voltar. Ele, não, tá bom. Né? Aí, fomos para esse acampamento. E chegando lá, teve uma abertura, e aí a pessoa que dirigia disse assim, os homens permaneçam aqui, os jovens vão para o campinho e as mulheres vão para uma sala que estava reservada para as mulheres. Eu olhei assim e falei, meus filhos vão para o campinho, o Tostão vai ficar aqui. E eu vou com essas mulheres que eu nunca vi na minha vida e eu precisava ser melhor que elas para elas me amarem. Eu só conhecia um amor de troca, eu não conhecia o amor de Deus. Aí eu cheguei lá e aí começou, vamos fazer uma apresentação. Aí uma apresentou, outra apresentou e falou assim, olha, eu sou fulana, meu marido era um grande empresário, ele perdeu tudo e hoje, depois nós colocamos Deus na nossa vida e recuperamos tudo e temos muito mais do que nós tínhamos antes. Aí virou outra mulher e falou assim, meu nome é fulana e a minha filha, eu sou de berço cristão, a minha filha nasceu com um problema, mas os médicos disseram que ela nunca andaria, ela ia ter uma vida vegetativa. Eu coloquei diante de Deus e Deus curou ela. Se alguém quiser conhecer, ela está lá no campinho com os jovens. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, esse Deus nunca fez nada por mim. Jesus nunca fez nada por mim. Como que eu vou ser melhor do que elas? Aí chegou a minha vez. Aí eu falei, meu nome é Neuza. Eu estou aqui pela primeira vez e eu queria, assim... Na verdade, eu não conheço Jesus, mas eu estou namorando Jesus. A hora que eu falei isso... Todas as mulheres olharam para mim e abriram um sorriso tão lindo. Me senti amada pela primeira vez. Aí todas olharam e eu falei, mas eu estou namorando Jesus. Passou, foram todas. Aí chegou lá na hora do jantar, todo mundo sentado. Fui lá, sim, pegar meu prato. Aí o Tostão fez o prato dele. Depois ele falou, bem, pega uma coisa. Eu levantei, que eu estava sempre acostumada a servir ele, né? Aí eu peguei e fui pegar o que ele queria. Aí vira uma mulher e fala assim, ô Neuza, eu tô vendo, hein? Você pegou já o 2º prato. Assim, como se fosse uma amiga de faz tempo, entendeu? Aí eu falei, é mesmo e tal, sabe? Aí começaram a me tratar com tanto amor. Pela primeira vez na vida, eu vi o que é o amor de Deus. Porque no que as mulheres falaram, seja uma empresária, seja uma pessoa analfabeta, Deus, elas falavam do que Deus tinha feito na vida delas com um amor igual. Eu falei, gente, eu não preciso ser outra pessoa. Colocar um sorriso bem lindo na minha boca para as pessoas acharem que eu sou feliz. Sendo que o meu coração está magoado, meu coração está triste. Então eu quero dizer para você, minha amiga, se o seu coração está triste, não tente fingir que você está feliz. Deixa Deus mudar a sua história. E ali eu me senti amada. Eu falo para você que nesse acampamento eu entreguei a minha vida para Jesus. E saí de lá casada com Jesus.
desse dia em diante, a minha história mudou. Por quê? Porque quando nós saímos desse acampamento, que voltamos, que todo mundo ia falar, porque a minha situação quando estômago era muito assim, então até os filhos ficavam quietos no carro. Aí começou os filhos a contarem o que aconteceu com os jovens. Eu comecei a contar o que eu ouvi das mulheres. O Tostão começou a contar o que aconteceu com os homens. E a gente feliz e agradecendo a Deus por tudo. E assim começou a minha nova história. O nosso casamento, Deus derrubou as muralhas do nosso casamento. E a partir daí, foi difícil? Foi, porque é uma luta. É todo dia a gente tendo vitória. E para ter vitória tem luta, viu? Tem luta e você tem vitória. Tem luta e você tem vitória. E assim começou a nossa reconciliação, um novo casamento. E todo dia nós tínhamos algo novo e bom que Deus fazia na nossa vida. E assim foi a nossa reconciliação, a reconciliação dos filhos com os pais, porque os meus filhos se davam melhor comigo do que com o Tostão. Aí agora todos se amando, todos fazendo de tudo para agradar um ao outro. Até hoje meus filhos são filhos que honram pai e mãe, né? Então nós temos assim muitas histórias. O Tostão em 6 meses ficou totalmente curado, porque começou a nossa cura de família e ele recebeu uma palavra na reunião de oração que falou: Tostão, pelas pisaduras de Jesus você está sarado. Aí ele começou a recuperação dele. Todas as articulações começaram a desinflamar. Às vezes inflamava de novo, mas ele falava: pelas pisaduras de Jesus eu estou sarado. Ele tomou posse daquilo. E em 6 meses ele ficou totalmente curado. A partir daí, se eu fosse contar, gente, nós vamos ficar até amanhã contando todas as histórias. Mas eu vou contar uma que vale a pena. Bom, as minhas filhas, a Denise, ela tinha ovário policísticos e o médico falava que ela não podia ter filhos. Ela tem 3. A Márcia, ela teve cisto no ovário. Ela, adolescente, ela perdeu um ovário e depois perdeu 2/3 do outro. Ela tinha 1/3 do ovário só. E os médicos diziam que ela provavelmente ela não ia ter filhos. Ela se casou e tem 2 filhos maravilhosos. Agora eu vou contar uma experiência minha, tá? Eu fui internada um dia eu fui fazer uma endoscopia e cortou uma artéria do meu estômago na hora de colher, para fazer biópsia, colhe um pedacinho, quando você vai fazer endoscopia. E aí cortou uma artéria. Eu tive uma hemorragia interna. Eu perdi mais de 2 litros de sangue. Aí ninguém conseguia achar veia para dar sangue. Eu fui para o hospital, o médico e a filha, que era médica, foram me acudir, mas não conseguiam, ninguém conseguiam, porque eu não tinha, como não tem sangue, você não consegue pegar a veia. Eles me furaram da cabeça até a ponta dos pés. Aí ele chegou para o Tostão e falou: Tostão, a gente vai ter que chamar um médico da UTI, nós temos que fazer um procedimento, só que ela está muito fraca, ela está morrendo, se a gente não fizer alguma coisa. E ele falou: então você tem que assinar um termo que você autoriza a gente fazer esse procedimento. E esse procedimento, se for sangue no pulmão, ela vai morrer. Aí, quando ele foi lá e falou, aí chegou uma pessoa, isso de madrugada, gente, chegou uma pessoa e falou: eu sou do laboratório, eu vim colher sangue. Aí todo mundo olhou para ela, aí ela começou a procurar, ela falou assim: olha, ela tem uma veia aqui, que dá para pegar. Aí todo mundo olhou e aí ela me pega uma seringa para tirar o sangue daquela veia. Aí todo mundo caiu em cima: não é com um aparelhinho que é uma borboletinha que coloca e depois tem várias saídas.
Aí ela falou, doutor, eu tô com um problema na mão, eu não consigo apertar a borboleta para tirar. Aí tinha um enfermeiro do lado, ele falou, doutor, se ela achou a veia, eu consigo pegar. Aí ele pegou a borboletinha, colocou e soltou. A hora que ele soltou, não veio sangue. Aí um olhou para o outro, ele falou, mas eu peguei, doutor, é certeza, pode colocar o sangue e pode colocar o soro, que aí tem várias saídas, né? E eles já colocaram o sangue e colocaram, e aí eu recebi 310 ml de sangue. Foram 3 bolsas de 700 ml. E aí fui para a UTI, fiquei lá, mas quando eu estava lá, que o médico falou para a filha dele, e falou, nós estamos perdendo, eu ouvi uma voz que dizia assim, Neuza, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temas, porque eu sou contigo. Eu orei, eu estava em semicoma, tá? Eu ouvia tudo que estava acontecendo. Aí eu falei assim, Senhor, se o Senhor está comigo, eu estou pronta, pode me levar. Eu falei para Deus. E nessa hora, então, conseguiram pegar a veia, né? Aí, esse enfermeiro, eu li no avental dele, estava escrito Elias. E depois que eu saí da UTI, que eu fui para o quarto, já recuperando no quarto, eu chamei a enfermeira e falei, olha, eu fui internada tal dia, e aí de madrugada tinha um enfermeiro de plantão, que foi o único que conseguiu pegar a minha veia. O nome dele é Elias, é um enfermeiro. Aí ela falou assim, eu vou saber. Aí ela volta e fala, olha, não tinha nenhum enfermeiro de plantão nesse dia, e nós não temos enfermeiro com o nome de Elias. Gente, Deus mandou um anjo ali para me acudir na hora da enfermidade. E ele conseguiu, e nunca vi, e não sei, não tinha nenhum enfermeiro com esse nome, e nem tinha um enfermeiro de plantão nesse dia. Gente, quero dizer que ainda que as coisas estejam difíceis para você, quando você entrega a sua vida para Jesus, pode ter certeza que Ele vai estar com você em todos os momentos. Um dia, o Tostão me entregou a vida dele para Jesus. Lá naquele acampamento, eu entreguei a minha vida para Jesus. O Tostão e eu estamos casados há 53 anos. Juntos. Agora faça as contas, eu casei com 17, é verdade, eu tenho 70 anos, gente. Eu falo que Jesus me renova a cada manhã, viu? Então, tem mais essa ainda, né? Então, quero dizer para você, e trabalho até hoje, viu? Eu fui para o consultório hoje, já para a clínica, e voltei para dar o testemunho. Quero dizer para vocês, gente, o que vale a pena? Vale a pena quando você entrega o caminho para Deus, em nome de Jesus, e que você caminha com Ele. Eu queria, nessa tarde, você que está pela primeira vez, você que às vezes não teve oportunidade de falar, não, eu quero entregar a minha vida. Não depende de religião, não depende de igreja, tá? Depende de você e Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por mim. Gente, às vezes a gente está buscando atalhos para chegar a Deus. Vamos pelo caminho certo? O caminho certo é você pedir em nome de Jesus. Pedir para Jesus, porque é Ele que vai levar até o Pai. Então, eu queria que você fizesse essa oração que o Tostão fez um dia, que eu fiz um dia, e que muitas mulheres aqui do grupo fez um dia. A palavra de Deus diz que nós temos que confessar pela nossa boca. Então, você, onde você está, na sua casa, eu vou fazer essa oração com você e você vai repetir comigo, porque essa oração tem que ser repetida pela boca. Quer dizer, tem que falar, eu quero. Né? Então, se você repete pela boca, o mundo espiritual está ouvindo. Entendeu por quê? Então, eu vou fazer a oração, você onde estiver, feche seus olhos e nós vamos orar. Você vai falar, Senhor Jesus,
Eis aqui a minha vida. Como ela está? Com problemas, sem problemas, mas eu quero hoje entregar a minha vida nas tuas mãos, porque onde tiver que ser endireitado, eu quero que seja endireitado por Deus. Eu agora peço perdão dos meus pecados e te peço, o sangue derramado na cruz do Calvário venha me limpar agora de todo mal, de toda e qualquer enfermidade do meu corpo, de toda e qualquer tristeza do meu coração, de todo medo, de toda angústia, de todo desespero. Eu quero hoje entregar tudo nas tuas mãos. Entrego também a minha família, em nome do Senhor Jesus. Toma conta de mim, Senhor. Eu preciso de ti. Em nome de Jesus. Escreve o meu nome no teu livro da vida. Amém. Amém? Mulheres, amei estar com vocês. Aquelas que fizeram essa oração pela primeira vez, podem entrar em contato, né? E que estaremos orando, estaremos colocando em oração seus nomes. Se puder, no chat, colocar o nome de vocês, vai ser... Agora, obrigada, dona Neuza. Foi um prazer ouvir a senhora, um testemunho lindo, né? Nossa, um testemunho, sim. Socorro. Acredito que todas nós temos testemunhos impactantes nas nossas vidas, porque todos os dias Deus trabalha na nossa vida. E nas mínimas coisas a gente não presta atenção. O fato de nós levantarmos de manhã já começa o milagre, né? E a gente não é grato por isso, né? A gente precisa ter gratidão pelo nosso Senhor, porque afinal de contas, Ele veio e morreu na cruz por todos os nossos pecados. Então, meninas, vamos ser abençoadoras, vamos profetizar nas vidas das pessoas, começando pelas nossas famílias, nossos filhos, que está dentro de casa. Vamos cuidar das feridas dos nossos amados. Vamos estar orando por eles, sabendo que Deus está cuidando dos nossos amados. E é muito, eu sei que às vezes é difícil, eu falo por mim. É difícil porque a convivência é complicada, né? Principalmente, né, a doutora Neuza contou, casais, principalmente casais, porque cada um vem de uma cultura diferente, manias diferentes, tudo diferente. Quando nós estamos vivendo juntos é complicado, mas nós, com Deus, a gente consegue tudo, não há nada que nosso Deus não possa fazer, nada. Então, vamos entregar todas as situações para Ele. O que a gente não pode resolver, o que a gente não consegue resolver, Ele resolve. Entregamos para Ele tudo. A nossa vida, nossos problemas, nossos filhos, nosso trabalho, nosso empreendimento, tudo é dele. É Ele que permite que a gente faça o que a gente faz. Ele que permite que nós estejamos aqui vivos. Ele que permite que nós somos curados. Tá bom? Então, vamos, além disso, difundir essa aliança com o nosso trabalho,
como eu falei no começo. No nosso trabalho, nós encontramos pessoas dificilíssimas, que a gente fala assim, não quero mais saber desse povo. Mas não, Deus nos colocou ali naquele lugar por algum propósito. Deus colocou um paciente para a doutora Neuza atender por algum propósito. Para a Gabriela, que é médica. Tem dia que ela tem vontade de sair correndo do hospital, né, doutora Neuza, né, Gabriela? O que eu estou fazendo aqui? Não, você está fazendo a vontade do Senhor ali. Ele te capacitou para estar ali. Verdade. Então, abençoa e profetiza, sabe? Aquela pessoa está carente, falta de Deus, falta de amor, porque Deus é amor. Então, nós, por nossa experiência, eu e Ricardo, nós temos um testemunho, assim, muito grande, que um dia, se a gente tiver oportunidade, nós vamos fazer. Mas nós começamos a fazer essa experiência no nosso trabalho e na nossa vida. E nós estamos vendo como Deus trabalha, assim, de uma forma espetacular. Gratidão a Ele. Tudo que Ele faz na nossa vida, nós estamos abençoando essas pessoas, orando por eles e profetizando que esse menino, antigamente esse menino, um em especial, que a gente falava assim, olha, vai ter um dia que nós vamos chegar aqui, esse menino vai estar morto com uma overdose. Olha a palavra. Não, vai ter um dia que nós vamos chegar aqui e esse menino vai estar orando, livre dessa porcariada toda. Então, cada vez que nós estamos lá, a gente repreende aquilo, que aquilo não vem de Deus definitivamente. Tá bom? Quem quer ser uma aliançada? Quem tá a fim de ser uma aliançada? Eu tô. Vamos ser aliançada? Imagina, se todo mundo resolver fazer isso, né? Então, agora, nós vamos abrir um espacinho para quem tiver perguntinhas sobre o câncer de mama. Nós vamos aproveitar esses minutinhos para alguma pergunta, se alguém tem alguma questão, pode falar. Oi, meninas, tudo bem? Meu nome é Priscila, sou irmã dessa linda aí, que vocês conhecem bem. Na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta, mas eu estou, assim, imensamente feliz. Eu quero agradecer a iniciativa, o convite e a participação da doutora Gabriela. Eu confesso para vocês, que ninguém nos ouça, eu não sabia de quase nada. Vocês acreditam? Câncer de mama, mas assim, foi tão esclarecedora, foi tão bom, foi assim, muito obrigada, doutora Gabriela, foi muito bom. Que Deus te abençoe, porque agora eu já vou seguir tudo direitinho. E a doutora Neuza, eu te ouviria assim, ó, horas e horas. Muito bom, muito edificante. E só mesmo para agradecer vocês e dizer que, por favor, vamos continuar, porque gostei. Foi muito bom. E isso, como vocês falaram, ficou gravado. Então, aquelas que não tiveram oportunidade, né? Que a gente possa, não sei, uma maneira de compartilhar esse link, enfim. Vocês sabem bem disso. Para a gente postar para abençoar mais mulheres. Amém. É isso mesmo. Essa é a ideia. Uma corrente do bem, né? Amém. Obrigada, viu, Priscila, pelos elogios. Queria contar pra mim se foi uma beleza chutando que abençoou a gente. Ah, é verdade. Aqui, ó, o Ricardo, o técnico da... O técnico tá aqui do lado. Técnico da câmera, do som. Técnico de som. Nós conhecemos a dona Neuza e o Sutomo, o esposo dela,
lá em Arujá, né? Isso. E aí nós fizemos um jantar, onde o Tsutomu foi o preletor, e depois nós fizemos um chá de mulheres, onde a dona Neuza foi a preletora. Lembra, dona Neuza? Sim, foi lindo. Foi lindo, lindo, lindo. E nesse jantar, eu nunca tinha visto Tsutomu na vida, nem dona Neuza, Ricardo também não. E o Tsutomu profetizou uma palavra na vida do Ricardo. Eu estava do lado, eu vi. Você vai viajar muito levando a palavra de Deus. Olha. E ele não sonhava, ele disse que nunca sonhava em sair do Brasil. E ele está lembrando aqui. E então, assim, quando Deus tem planos na nossa vida, a gente entrega, ele vai cuidando de todos os detalhes. Né? Então, é só entregar na mão dele que tá tudo certo. Alguém mais tem alguma pergunta? Alguma observação? Não? A princesinha lá. Olá. Ai, Laurinha. A minha observação tá aqui, o meu motivo de eu ficar no mudo, porque ela não para de gritar. Tadinha. Ela manda um beijo, filha. Beijo, gente. Que lindinha. Olha os cachinhos, que coisa mais linda. Puxando o cabelo. Oi. Oi, vovó. Linda. Sua primeira reunião, hein? Como disse a doutora Neuza, primeira de muitas. Amém. Amém. Eu recebo, nós recebemos, né? Então, se ninguém tem nenhuma pergunta, alguém gostaria de orar para a gente encerrar? Ó, que fofa. Dona Gera, a senhora vai orar? Tem que abrir o som da senhora. Dá para abrir aí? Tem que ser a senhora. Tem que apertar o... Aí. Jesus amado, de todo o coração, quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor, que falou tanto ao meu coração. E eu, Senhor, me comprometo contigo. Vou agir diferente em tantos casos, Senhor, pedido, por favor, com a tua graça, porque por mim mesmo é impossível. Abençoe a Amélia e o Gato no andamento, na criação de oportunidades, convites. Ó Senhor, sucesso, que esse trabalho não pare. Muito obrigado pela doutora Neuza, muito obrigado pela Gabriela. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. 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 Então, meninas, tá tão gostoso, né? Que não dá vontade de ir embora. Se tivesse um cafezinho. Agora vamos tomar um cafezinho. De longe. Quero agradecer a cada uma de vocês, a Gabriela, ao meu marido que está aqui do lado, que é bênção na minha vida também, né, Gabi? Amém. A Gabriela, a filha dele, a minha irmã amada do meu coração, Dona Jane, que eu amo também, ela sabe disso. Dona Neuza. Dona Neuza, a senhora, assim, faz parte do grupo já. A senhora não pode faltar em nenhum outro. Nenhuma de vocês. E, gente, muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que o amor de Jesus esteja dentro da casa de vocês o tempo todo. Tá bom? Amém. E aí nós vamos programar outra reuniãozinha que já tem umas... Se vocês tiverem sugestão de tema, vocês me mandam. Que aí a gente organiza. Tem uma nutricionista amiga nossa que ela sugeriu
o tema de alimentação, né? Que está chegando o fim do ano, falar sobre alimentação e tudo. Então, se vocês tiverem alguma ideia, alguma coisa, para a gente fazer nossa segunda reunião, tá bom? Parabéns. O grupo da Laura está falando parabéns e muito obrigada pelo convite, tá bom? Um beijo, meninas. Beijinho, gente. Beijo. Deus abençoe a Tchau, todos, tchau. gente. Amém. Beijo, tchau. Tchau.